Você que acompanha todo o conteúdo que eu trago para você na parceria com o BTG Pactual Digital, sabe que enriquecer é uma questão de escolha. Se não acompanha, é só se inscrever no canal que você não perde nada. Agora, como garantir que o dinheiro trabalhe para você? É isso que eu quero falar no vídeo de hoje, deixando claro que, por melhor que sejam os investimentos oferecidos para você, por melhor que seja a sua organização financeira, se você não tiver um plano real, verdadeiro, de fazer com que o seu patrimônio gere os resultados que você precisa para se manter até o fim da sua vida, você provavelmente irá sentir falta de algum cuidado. O cuidado poderia ser tomado com alguma antecedência, talvez não com tanto esforço, não com tanto desgaste como muita gente imagina. Planejamento financeiro não é simplesmente cortar gastos e fazer poupança ou cortar muitos gastos e fazer muito esforço de poupança. Planejamento financeiro envolve equilíbrio, mas contando com a lógica de que a energia, o tempo que nós dedicamos hoje para o trabalho tem que ser para pagar não o nosso mês, e sim para pagar a nossa vida. Haverá um momento na nossa vida em que nós desejaremos trabalhar menos. Talvez parte dessa necessidade de trabalhar menos seja custeada pelo INSS, pela Previdência Pública, parte por uma Previdência Privada, mas é importante entender que o seu planejamento financeiro é que lhe dará as condições de formar um patrimônio que gerará a renda que você precisa no futuro. De preferência, uma renda que seja crescente, porque suas necessidades serão crescentes ao longo da vida. Agora, pensando que o dinheiro que você ganha hoje serve para pagar as contas do mês e também para construir a sua renda futura, é importante entender quais são os mecanismos de geração dessa renda futura. Existem basicamente duas formas de fazer o dinheiro trabalhar para você. Uma das formas é através de rendimentos automáticos, como acontece, por exemplo, no recebimento de aluguéis. Se você acumula um dinheiro, investe esse dinheiro em imóveis que gerarão aluguel, você terá um rendimento automático, vamos chamar de semi-automático, porque se você não tomar o cuidado de manter o seu inquilino ocupando o imóvel, você perderá essa renda, mas é um rendimento que cai na sua conta todos os meses. Da mesma forma, você pode investir em títulos públicos com pagamento semestral de cupom. Esse pagamento semestral de cupom é uma renda periódica, uma renda semestral que cai na sua conta corrente, e com isso você pode manter seus gastos ou reinvestir esse dinheiro em opções de investimento que estarão interessantes no momento que esse dinheiro entrar. Outra forma interessante, muito comum no mercado, bastante atraente no Brasil nos últimos anos, é através de fundos imobiliários. Você acumula um patrimônio, investe patrimônio em imóveis, só que indiretamente através de cotas de um fundo de investimento que irá comprar para você imóveis selecionados, cuja renda de aluguel será distribuída depois de ratear os custos para cada um dos cotistas desse fundo de investimento. O interessante de fundos imobiliários é que você não precisa ter o valor de um shopping center, de um prédio comercial, de um imóvel comercial para poder auferir o rendimento de aluguel. Basta ter o suficiente para comprar uma cota, por exemplo, uma cota de R$1.000, R$2.000, às vezes até um valor inferior a esse. Mas esse rendimento automático irá acontecer a partir do momento que você confiar ou no Tesouro Nacional investindo em títulos públicos ou na boa gestão daquele que administra o seu fundo de investimento, que irá escolher os bons imóveis para gerar resultados para esse fundo. Além do conceito do rendimento automático, existe o conceito do ganho de valor, do acúmulo de valor, quando você compra ativos que irão se valorizar ao longo do tempo. Uma outra forma de oferir rendimentos automáticos é investir numa carteira de ações cujo comportamento predominante seja de pagar bons dividendos, ou seja, você tem participação em empresas que geram lucros. Parte desses lucros não é reinvestida na empresa, é distribuída para os acionistas e esse dinheiro cai na sua conta, permitindo também pagar contas da sua rotina financeira ou ser reinvestido em algum outro tipo de opção de investimento interessante no momento que cai na sua conta. Além desse rendimento automático que é possível ter com fundos imobiliários, com ações que pagam dividendos, com títulos que pagam cupons semestrais, existe também investimento em ativos que geram valor. Pode ser a aquisição de um imóvel que irá se valorizar, pode ser a aquisição de fundos que investem em ativos que ganham valor ao longo do tempo, pode ser através de investimento em ações que têm um bom potencial de valorização. Quando eu falo de investimento em ações, lembre que tem aquelas que têm a característica predominante de distribuir dividendos e existem aquelas que têm a característica predominante de ganhar valor ao longo do tempo, porque é um negócio com bom potencial. É a combinação desses dois elementos, ganhar valor com o tempo e gerar resultados através de dividendos ou outra forma de renda, que faz com que o investimento seja interessante. Então, por exemplo, quando alguém me pergunta se o investimento em imóveis para aluguel é algo interessante,
Se você fizer as contas e entender que a média de rendimento de aluguéis dos imóveis residenciais ou comerciais não é tão interessante, pode ser que você receba uma informação errada, equivocada de que aluguel não é interessante. Quando, teoricamente, poderia ser interessante se, ao comprar um imóvel barato com bom potencial de valorização e entre a compra e a venda você ter um rendimento de aluguel para compensar os custos intermediários, você estaria fazendo excelente negócio combinando renda de aluguel com valorização do seu imóvel. Há uma outra confusão muito comum quando as pessoas entendem que para fazer sua renda pode-se investir num negócio próprio, porque esse negócio próprio gera bom rendimento. Se você for analisar uma opção de franquias, por exemplo, normalmente os franqueadores passam propostas que consideram que o seu capital investido em uma atividade qualquer, menos os custos que aquela atividade tem, gerarão um lucro que teoricamente é mais interessante que o investimento no mercado financeiro. Normalmente, uma grande cilada, porque esquece-se de considerar nesse tipo de análise o rendimento que você teria com o seu tempo dedicado ao trabalho. Quantas horas que o empreendedor ou o franqueado terá ao se dedicar àquele negócio e se dedicando ao negócio talvez 8, 10, 20 horas por dia, finais de semana, ele deveria ser muito bem pago, não apenas pago com rendimento do seu investimento. É muito comum entender que um negócio gerando um certo rendimento, mas ignorando o tempo de trabalho, pode ser algo rentável quando em muitos casos não é. Um bom investimento é aquele que ou ganha valor ao longo do tempo ou gera rendimentos interessantes proporcionalmente ao valor investido, ou uma combinação das duas coisas. Se você quer ter tranquilidade futura, pense que o pouco esforço que você faz para separar uma parte que você ganha hoje, direcionando a investimentos interessantes, que podem ser cotas de um fundo imobiliário, cotas de um fundo de investimento, de um fundo de renda fixa, títulos públicos, títulos privados, não importa, mas sendo algo de qualidade, você terá um poder de multiplicação muito interessante, um efeito interessante dos juros compostos e com isso terá um crescimento do patrimônio que lá na frente, com o efeito acumulado do seu esforço, estará gerando um rendimento que pode até cobrir todos os seus gastos. O nome que se dá a isso é o nome de independência financeira, quando o rendimento do seu patrimônio paga os seus gastos, podendo até dispensar a sua dedicação diária ao trabalho. Eu já passei por essa situação, sei que é muito gratificante. Podendo escolher trabalhar ou não, eu escolhi trabalhar com o que eu gosto, que é o que eu estou fazendo agora, trazendo esse vídeo para você. Agora, é uma questão de escolha? É uma questão de escolha. Organizar o seu orçamento, organizar o seu planejamento para garantir que o seu estilo de vida seja equilibrado hoje e permita plantar as sementes de construção de riqueza que o seu patrimônio irá proporcionar, trazendo aquela renda que você precisa no futuro. Reforço o que eu falei no início do vídeo, de que enriquecer é uma questão de escolha. Espero que você escolha bem esse caminho. Grande abraço e até o próximo vídeo.